nasceu em Campo Grande, cidade sul-mato-grossense, no dia 16 de agosto de 1947. Porém, se questionado qual é a sua terra natal, responderá Araçatuba, cidade para a qual se mudou com a sua família quando tinha apenas 5 anos de idade. O programa Identidade Pública apresenta hoje a história de vida pessoal e profissional do empresário e presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira de Araçatuba, Joaquim Januário Pereira. Ou melhor, seu Joaquim da ASECOM, como é mais conhecido, né, seu Joaquim? Perfeitamente, né? Você vê como marca, né? Por causa da atividade empresarial, Joaquim da ASECOM acabou ficando, né? Seja muito bem-vindo ao programa Identidade Pública. Obrigado, igualmente. Seu Joaquim, apesar do pouco tempo em que o senhor viveu na cidade de Campo Grande, conserva lembranças da capital do estado do Mato Grosso do Sul? Ah, sim. Você sabe que quando você tem uma sua raiz, você nunca esquece, né? Aquela cidade, Mato Grosso, é uma cidade fantástica. Mas só que vim pequeno de Campo Grande para cá e aqui eu me criei. Eu me considero realmente um cidadão araçatubense, né? Mas fica as raízes, né? Certo? O que trouxe a sua família para o interior do estado de São Paulo, seu Joaquim? Olha, o meu pai, na época, ele era ferroviário, entendeu? Então, a minha mãe de origem de São Carlos, né? Se conheceram aqui em Araçatuba e por motivo de expansão da ferrovia na época, esses casais foram para Mato Grosso, entendeu? Porque o pai é de Minas, ele é mineiro. Então, praticamente lá em Mato Grosso, entendeu? Aliás, realizou em várias cidades, acabou constituindo a família toda, praticamente todo mundo lá. Nascemos todos mato-grossenses. Né? Nessa época, com 5 anos, quando viemos para cá, foi que ele pediu a transferência para o de Bauru e ficou radicado aqui em Araçatuba. Quando o senhor aqui chegou em 1952, como era a nossa cidade? Olha, apesar que por ter pouca idade na época, mas é uma cidade fantástica, viu? Porque morávamos ali que tinha uma casa, já tinha uma casa comprada já aqui na cidade, ali na bairro industrial, ali na rua São Roque. Até hoje eu passo lá em frente, né? Sinto saudades daquela época, que praticamente fomos criados ali, naquelas imediações. Então, a vizinhança, os amigos, né? Foi fantástico. Na infância, qual era a rotina do garoto Joaquim? Olha, hoje a gente vê assim, as crianças hoje não vivem, estão tudo praticamente vinculado à internet, entendeu? Lan house. Mas naquela época as mães ficavam na rua brincando, os filhos brincando na rua, entendeu? Foi assim, muito gostosa, vivia-se aquela interação de familiares, as famílias se entendiam, os vizinhos se entendiam. Então é totalmente diferente hoje, que a sociedade impõe, ou a indústria impõe, entendeu? Então foi fantástico. Eu já aqui naquela época brincava muito. Quais as brincadeiras de criança que o senhor mais gostava? Olha, à noite, quando as mães sentavam no portão, nós brincava de salva, entendeu? De pique. Olha, jogava bola na rua. Essas brincadeiras que tinham, coisas que as crianças hoje não vivem. Saber o que era bom naquela época, entendeu? A família é numerosa. Sim. O senhor tem 7 irmãos, né? São Sim. 8 filhos e o senhor 7 irmãos, 7 irmãos. dos quais 5 homens e 2 mulheres. Eram muitas brigas? Não. Olha, uma coisa de fazer, a minha família é muito unida. Aliás, somos unidos, né? Que são todos vivos, graças a Deus. Né? O meu irmão mais velho, o Alcides, entendeu? Que é um empresário, entendeu? Praticamente, os menores, a tendência dos menores é acompanhar o comportamento dos mais velhos. Dos mais velhos. Entendeu? Então, porque a minha mãe foi uma pessoa muito metódica, entendeu? Muito família, muito ligada aos filhos, entendeu? Então, e os meus irmãos, com isso aí, nós criamos sempre unidos, entendeu? Não tinha equipamento de briga. Agora, existe problema de, assim, aquelas pequenas desavenças de crianças, de pessoas, que as ciumeiras que tem, isso são normais, né? Que envolve o dia a dia da família. Mas sempre saíram todos juntos, inclusive na adolescência, por exemplo, e os homens sempre vigiando as 2 mulheres? Ah, sim. A minha irmã, nós todo mundo de olho nela, né? Quer dizer, entendeu? Porque interessante é o seguinte, né? A minha irmã, por sinal, assim, é muito bonita, né?
Ah, nós admirávamos. Então, os rapazes chegavam assim e falavam assim, olha, estou de olho na sua irmã Júlia, né? E já ficava, o meu irmão Paulo, principalmente, você falava, epa, o que é isso? Já todos já ligavam as anteninhas. Olha, se me tiver, como tem que acompanhar. Mas isso é normal, né, Silmeira? José Cândido, Escola Artesanal de Araçatuba, Instituto de Educação Manuel Bento da Cruz e Grupo Escolar do Paraíso, hoje a Escola Estadual Genésio de Assis, foram os colégios em que o senhor estudou. Ir para a escola era uma diversão ou um sacrifício? Olha, era uma diversão, entendeu? Então, quando nós fomos matriculamos meu primário, naquela época era primário, lá no José Cândido. Peguei uma fase naquela época do diretor, que era o seu Borges, um senhor muito educado, entendeu? Ele chegava assim, quando as crianças entravam no pátio, ele ia olhar, tudo bem, meus filhos? Tudo bem, quer dizer, seu Borges, uma pessoa fantástica, né? Tratando a todos com muito carinho. Muito carinho na escola. Aí, o seu Borges saiu se aposentou, entrou o Mário, outro diretor, também muito bom. Então, o meu primário foi no José Cândido, uma escola muito boa, uns professores excelentes, entendeu? E naquela época nós tínhamos, quando terminava seu primário, para você entrar no ginásio, coisa que nem hoje, né? Fazia-se aquele curso de admissão ao ginásio. Já a própria estrutura da educação, né? Então você já não entrava direto, você fazia admissão ao ginásio por causa das vagas. É como se fosse um vestibular. É um vestibulinho, né, naquela época. Então, e tinha aí a idade pré-estabelecida para poder fazer a admissão. Senão não podia, tinha que ter X idade para poder fazer. Quem não tinha que esperar dar a idade para depois fazer e entrar. Já acontecia isso. Então, e por eu não ter idade para fazer o vestibulinho, para não ficar parado, eu fui estudar na escola artesanal, que é onde é o Toledo hoje. Passava a linha ali tudo. E lá na escola artesanal, o diretor era o professor Vitor Trindade, que o industrial hoje recebe o nome dele. Dá o nome à escola. A escola, entendeu? Ele foi um batalhador. E eu lembro ainda do professor que nosso desenho técnico foi o professor Luiz, na época, o Mário, que dava aula de mecânica, entendeu? Então, fiquei um ano, praticamente, para não ficar sem estudar, fiquei um ano lá na escola artesanal. Aí tinha que fazer, mesmo assim, mesmo estudando essa escola artesanal, que depois foi reconhecido, se não me engano, pela Lei 848, que contava como estudo, a sequência regular, entendeu? Fizemos vestibulinho, entendeu? Até, coincidentemente, na mesma época, junto com a minha irmã. Ela ficou em primeiro lugar e eu em segundo, entendeu? Aí nós entramos no IE, entendeu? Mesmo eu estudando no IE, eu fiz o artesanal. Fiquei nas duas escolas, entendeu? Mas foi muito bacana, foi muito bom. Aí, a posterior, entendeu? Nós estamos terminando o ginásio, né? Fizemos essa parte do ginasial. E depois, quando eu passei para o período noturno, aí estava fundando a Escola do Paraíso, Genésio de Assis hoje, né? Escola Estadual Paraíso. E, coincidentemente, quando eles estavam precisando, como que é devido à demanda, estavam precisando de aluno naquela escola. Aí a diretora, então, que assumiu como diretora, o nome dela é Abigail Carvalho Mineiro, ela veio até o IE, entendeu? Para poder convidar as pessoas que moravam próximo daquela região para poder se transferir para aquela escola. E aí vocês foram? E aí foi muitos alunos para o Paraíso. Mas não foi lá que o senhor concluiu os estudos, e sim em Campo Grande. O que aconteceu, seu Joaquim? Olha, foi interessantíssima, né? Que eu tinha feito um ano antes tentado fazer um exame na aeronáutica. Aí voltei a fazer no mês de maio, novamente, entendeu? E quando eu estava estudando nesse período, aí fomos chamados. Entendeu? E o senhor era novinho ainda? Era novo, estava 15 anos. 15 anos. O senhor foi para Campo Grande sozinho? A família permaneceu aqui? Permaneceu aqui. Meu pai me levou, entendeu? Eu fui, entendeu? Tá? E depois, mesmo na aeronáutica, eu terminei o ginásio no Colégio Batista Mato Grossense. Entendeu? Meu certificado de ginasial do Colégio Mato Grossense. Quer dizer, fiquei praticamente 6 meses estudando lá. Naquela época, então, a aeronáutica era a sua paixão? Era, entendeu? A que o senhor se dedicou e há quanto tempo que o senhor permaneceu na aeronáutica? Eu fiquei até o ano de 75.
Bastante tempo. Então, nesse período, fiquei não só em Campo Grande, vim para São Paulo, eu tive em São Paulo, fiquei no Parque da Aeronáutica, fiquei em Cumbica, entendeu? Fiquei em várias unidades. E daí, entendeu? Foi onde eu tinha aquele gosto, entendeu? E foi quando depois eu conheci minha família. O que o senhor fazia na aeronáutica? Era um oficial? Não, eu era o que eles falam praças de pré, a escola de sargento, entendeu? Então foi o período que eu fiquei, aí vislumbrando que surgiu na época uma portaria, a portaria 1104, foi da época da Revolução. Essa portaria, ela tirava o direito dos militares, ela tirou como é ligado ao departamento do pessoal em Brasília, e jogou praticamente que ficava sob a responsabilidade dos comandos. Então, as promoções, automaticamente, ia ser mais dificultado. Então, fiz uma projeção de vida, assim, bom, se eu estou hoje, então, daqui a 20 anos, eu vou estar qual vai ser meu posto, entendeu? Então, não vai compensar. Viu que não compensava. Não compensava, porque eu tinha uma projeção e a minha projeção era uma outra. Eu queria uma outra coisa melhor. Então compensa mais e eu parti para a vida civil. E foi o que o senhor fez. Exatamente. Nesse período em que o senhor atuou na aeronáutica, como já disse, permaneceu 6 anos residindo na cidade de São Paulo. Sim. E nesse período o senhor acabou fazendo um curso de contabilidade, que hoje é o curso técnico de contabilidade. Naquela época não recebia esse nome. Não. Por quê? Na aeronáutica o senhor decidiu cursar contabilidade? Porque muitas vezes... Porque eu mesmo meu quadro era um quadro de, como se diz hoje, de polícia e infantaria, né? Eu ia ligado muito à parte documental. Eu achava interessantíssimo trabalhar na parte daquela rotina de escritórios, né? Aí eu fui fazer o curso naquela época, hoje fala até contabilidade, naquela época falava auxiliar comercial, né? Eu fui estudar no colégio Dom Camilo, entendeu? Dom Camilo. Fica ali em São Paulo, na Taliba Leonel, entendeu? Então, fui fazer esse curso lá, entendeu? Para poder preencher também, entendeu? Nos dias que estava... Agregar um conhecimento Exatamente, entendeu? Então, foi concluir esse curso. Como o seu Joaquim já explicou, em 1975 ele deixa a aeronáutica e passa a se dedicar à vida civil, e é quando então ele retorna para Araçatuba, já casado com a senhora Nilzete de França Pereira, com quem teve 4 filhos. No próximo bloco nós vamos ficar sabendo como o senhor conheceu a sua esposa. Um breve intervalo, voltamos já. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A Tribuna Livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês.
A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. O empresário e presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira de Araçatuba, Joaquim Januário Pereira, é o entrevistado de hoje no programa Identidade Pública. Casado e pai de 4 filhos, ele nasceu em Campo Grande, mas foi aqui, em Araçatuba, que construiu a sua história. Quando o senhor retorna à nossa cidade, vindo de São Paulo, onde atuava na aeronáutica, o senhor já estava casado. Sim. Foi lá em São Paulo, então, que o senhor conheceu a esposa Nilzete? Não, na verdade, eu já a conhecia daqui de Araçatuba, né? Então, coincidentemente, as famílias têm um certo laço longe de parentesco, né? Coincidentemente. Então, a turma fala assim, você vai lá, vai casar logo com um parente, né? Ligado a laços de família, entendeu? Então, porque é ligado à família França, né? E eu ligado à família Pereira, Januário Pereira. E por intermédio, que a família Rodrigues, que é a origem da parte da minha esposa. Então, coincidentemente, nós conhecemos e acabamos casando, entendeu? Quanto tempo depois de namoro? Nós namoramos aproximadamente, acho que foi bem uns 6 anos, 5, 6 anos de namoro. E casaram aqui mesmo em Araçatuba? Casamos aqui em Araçatuba no ano de 1969, dia 20 de dezembro. Né? Aí foi quando eu fui para São Paulo, entendeu? E ela acompanhou, foi para São Paulo comigo. Entendeu? Os 4 filhos nasceram lá? Não, lá só o mais velho nasceu em São Paulo. Aí os demais já nasceu aqui em Araçatuba, quando eu vim. No meu retorno aqui para Araçatuba. São 2 meninos e 2 meninas, todos já criados, já casados, já com filhos? Eu tenho, o André, que é o mais velho, entendeu? Casado, né, com a Silvana, uma minha nora fantástica, é um menino estudioso, entendeu? Ele é formado em Direito, né? E nós trabalhamos juntos. Aí tem a minha filha, a Andréa, que é formado em admissão de empresa, já é pós-graduado também pela Fundação Getúlio Vargas, mora em Birigui, casou com um microempresário, entendeu? E o outro menino, meu filho, o Anderson, entendeu? Ele trabalha, é bancário. Ele fez sistema de informática também, e está fazendo também, ele começou a fazer Direito, mas em função disso não era o campo dele, né? Então, para não ficar, fez administração. E a minha caçula, que é solteira. Que é a única que permanece em casa. Que permanece em casa, entendeu? Que ela fez sistema de informação e agora está fazendo administração de empresa no Toledo. Foi a publicação de uma portaria que acabou extinguindo alguns direitos dos militares, que o levou a abandonar a aeronáutica e a se dedicar à vida civil novamente, retornando para o interior. Hoje, o senhor percebe que essa foi uma escolha acertada? Olha, sim, porque eu vendo os companheiros meus que reformaram na época, entendeu? Lá, aquele padrão. Mas eu creio que acertei, porque quer não fiquei assim, tão somente vendo, sem aquele objetivo. Eu queria uma coisa muito maior. Eu queria ter assim, uma estabilidade financeira, apesar de que era bom estar na aeronáutica. Eu gostava de estar na aeronáutica, entendeu? A instituição em si é uma coisa fantástica, mas foi uma opção por quê? Pensa bem se você não vislumbra novos horizontes, a coisa que você pode ter no dia de amanhã. Então foi acertadíssima a minha decisão. E já de volta a Araçatuba, o senhor retorna então aos bancos escolares para obter o diploma de bacharel em Ciências Contábeis. O que o levou a tomar essa decisão? Porque quando eu terminei aquele curso que eu tinha em São Paulo, eu resolvi fazer uma reciclagem para mim poder chegar e entrar na faculdade. Voltei a fazer novamente um curso técnico de contabilidade, para dar base para Ciências Contábeis, né? Então eu falei assim, agora eu vou fazer Ciências Contábeis, que estava mais ligado à minha área na época.
Então, fui inclusive no Salesiano, concluí o curso de Ciências Contábeis, né? E a posterior também fiz também junto, também fiz a outra faculdade, ligada ao magistério, fiz o curso de Economia e Mercado, que tinha, entendeu? E Direito e Legislação, e parti para o ensino também, quer dizer, além do trabalho, aí à noite eu ia lecionar. Dava aulas. Foi um período de muitos sacrifícios, seu Joaquim, afinal, o senhor já era casado, tinha filhos, né? Conciliar o trabalho, a família, os estudos. Não, você sabe que é realmente difícil. Mas quando você tem um objetivo, você tem que perseverar, entendeu? Então, você não pode pôr as dificuldades à frente, você tem que ultrapassar as barreiras. Porque se eu sair e tinha uma opção, entendeu? Então, senão eu vou conseguir. Mesmo estando lá na aeronáutica, eu estava me preparando para a vida civil. Eu não saí de uma hora para outra. Eu fui fazendo algumas economias para poder investir, para poder começar a fazer alguma coisa, entendeu? Então, esse foi o meu trajeto. Seu Joaquim, falando um pouquinho em trabalho, qual foi a sua primeira experiência profissional? Antes de ingressar na aeronáutica, o senhor já havia trabalhado? Olha, antes de ingressar na aeronáutica, praticamente com 15 anos, você praticamente, naquela época, não tinha como trabalhar, que eu estava praticamente era estudante. Como eu fazia aquela escola artesanal, entendeu? No início, como eu falei, e preenchia, porque lá se aprendia uma profissão, entendeu? Então, era de desenho, a parte de móveis, parte mecânica, entendeu? Então, esse era um trabalho que a gente fazia na época que estudava. Não era um trabalho aquele que você tinha que fazer uma remuneração. E quando o senhor retornou a Araçatuba, já egresso da aeronáutica, quais as atividades profissionais que o senhor exerceu aqui? Olha, assim que eu retornei, que eu vim para cá, eu tive um convite, entendeu? Para trabalhar na Paulette, que estava começando em 75, e estava iniciando a Paulette aqui em Araçatuba, entendeu? Então, eu fui, dentre as propostas que tinham lá, entendeu? E pelo meu currículo que eu tinha feito, me chamaram para trabalhar como chefe do departamento do setor de transporte interfábrica e faturamento, mais ligado assim à exportação. Aí, em seguida, eu passei a chefe da área do departamento de compra, almoxarifado, que tinha que mexer por causa da rotulagem que tinha acabado. Então, esse foi um período que eu fiquei durante 4 anos e pouco na Paulette. Após sair, inclusive na etapa de mudança, eu saí da Paulette e fui trabalhar com uma empresa de engenharia, entendeu? E já comecei também a me preparar também para ter um escritório próprio. Aí eu montei um escritório. Como a engenharia naquela época estava muito difícil, entendeu? E eu trabalhava também, dava suporte a uma construtora. O senhor passou a conciliar atividades. E montei um escritório de contabilidade aqui, o do 12 de outubro, que ficava na rua 12 de outubro, aqui ali perto da Rua dos Fundadores, de esquina, onde é a serralheria. E a posterior, aí saí com esse escritório, que eu estava trabalhando com a construtora. Aí eu tive uma proposta de trabalho, entendeu? Pois é, irrecusável, né? Isso em 1984. Isso. E que acabou tirando mais uma vez de Araçatuba e dessa vez levando para Serranápolis, Goiás. Isso. Como foi essa experiência, seu Joaquim? Olha, foi ótimo também, sabe? Porque aí lá, entendeu? Porque essa proposta, como eu falei, foi irrecusável, não tinha como, né? Aí terceirizei a parte do escritório aqui, entendeu? Um amigo meu que tinha escritório na Marcelo Luzia. E fui para lá. Foi embora. Foi embora. Primeiro a família também foi para lá. E lá, entendeu? Não era fácil não, viu? Porque a mão de obra qualificada lá era difícil, entendeu? Mas deu para conciliar tudo, porque durante o dia eu trabalhava na parte do escritório administrativo, entendeu? De uma usina. Da usina, parte administrativa. E à noite eu lecionava em Serranópolis, no Colégio Dom Abel. Eu dava aula de contabilidade geral e dava aula de economia.
Lá em Serranápolis, o senhor permaneceu até 89, quando voltou de novo para Araçatuba. Exato. E aí o senhor continuou tocando o escritório de contabilidade aqui? Não. Aí, assim que eu retornei de Serranópolis, eu fiquei trabalhando, a empresa não deixou eu sair de imediato. Certo. Eu vim trabalhar no escritório aqui em Araçatuba. Certo. Eu tive uma proposta para ir para uma construtora, entendeu? Aí, mas eu vi que aquela construtora, eu estava para trabalhar com empreendimento. E trabalhando com esse empreendimento, surgiu uma outra empresa, entendeu? Que me fez uma proposta, queria que eu fosse trabalhar com eles, entendeu? Que foi no ramo de consórcio, entendeu? E que é o ramo que o senhor permanece até hoje? Não estou no ramo de consórcio hoje. De financiamentos, né? Do consórcio foi para o financiamento, exatamente. Aí eu estava, aliás, mas antes, mas nesse consórcio, né? Estava trabalhando, né? Praticamente estava paralisando. Aí eu estava voltando novamente com o meu escritório. Tá? Reativando. Ativando o meu escritório. Aí, que foi a ASECOM. Tá? Aí, com a ASECOM, comecei ali na rua Rio Branco, 55, né? E é onde estamos até hoje. E como hoje a gente sabe que o senhor trabalha em parceria com o seu filho, certo, o André Luiz. Certo. Como começou essa parceria? Quando ele ingressou junto com o senhor? Quando eu estava no consórcio, ele quis trabalhar, a Vera sempre está ligada a mim, né? Aí ele foi trabalhar. Aí ele foi para Rio Preto, que no consórcio tinha um escritório em Rio Preto, entendeu? Aí ele foi para lá. Quando estava os articulando o escritório, resolveram vender o escritório, aí compramos o escritório de Rio Preto. E ele ficou lá, em Rio Preto. Com a paralisação dos consórcios, ele veio para Araçatuba, entendeu? E vindo para Araçatuba, ele foi trabalhar com uma empresa de veículos, né? De veículos importados. E foi que surgiu a ideia, assim, vamos fazer o seguinte, então vamos juntar e vamos trabalharmos juntos. Então, aí ele veio para a SECOM, que é a SECOM Serviços Contábeis, né? Aí mudou, aí ficamos a SECOM a financeira. Então surgiu uma parceria entre eu e meu filho. E uma parceria de sucesso, né? Graças a Deus. E paralelo aos negócios, o seu Joaquim sempre manteve também uma participação ativa no meio social. O senhor já presidiu o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians, o Rotary Clube de Araçatuba, é sócio patrimonial do Centro de Professorado Paulista. Hoje, em paralelo aos negócios, o senhor mantém apenas a presidência da Associação Cultural Afro-Brasileira de Araçatuba. Aos 62 anos, quais são os seus planos para o futuro? Olha, o meu plano para o futuro, porque é o seguinte, nós temos que preparar os jovens, entendeu? Nós temos que mostrar para o jovem que existe uma sequência que não pode ser perdida. Nós temos que ter objetivos na vida. Como você falou assim, eu ainda faço parte do Rotary também, atualmente, né? Do Rotary, participo também das grandes lojas, entendeu? Coisas que fazem um trabalho social forte e marcante. Os jovens hoje, a gente fica até preocupado. Aumenta a criminalidade, segurança, coisa que realmente o Estado não está investindo como deveria investir. Muitas vezes a gente vê jovens que não sabem aquilo que realmente ele quer. Então, em nossa participação da sociedade, igual no Rotary Club, nós temos uma meta pela Fundação Rotária, que é erradicar a poliomielite, entendeu? E já está praticamente hoje, nós temos somente 3 países que têm o foco da doença. Aquilo que nós pagamos no Rotary, o custo-benefício não é nada, porque o que volta para a comunidade, nas campanhas que são feitas. Agora, na Associação Cultural Brasileira, qual eu sou presidente, nós fazemos um trabalho de trazer aquelas pessoas da periferia, dar condições, mostrar que eles realmente têm condições de fazer uma coisa, que eles podem sair com o trabalho. Né? Na verdade, o senhor tem a consciência de que está fazendo a sua parte. Estou fazendo. Se cada um procurar fazer um pouco a sua parte, vai aliviar. Porque muitas vezes o Estado não pode fazer sozinho. Então nós temos que ter parceria, nós temos que ir atrás e desejar para que realmente no futuro eu tenha esperança que tenha uma Araçatuba muito melhor. Porque esta cidade, sinceramente, eu passei a gostar. E aqui vai ser o meu ad eterno.
O programa Identidade Pública de hoje entrevistou o empresário e presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira de Araçatuba, Joaquim Januário Pereira, o seu Joaquim da ASECOM, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigada. Olha, não é de quê? E lá na ASECOM estaremos sempre de portas abertas. A ASECOM Bank, nós fazemos várias cidades daqui do estado de São Paulo, em uma cidade de Mato Grosso, entendeu? Nós trabalhamos com área de financiamento, empréstimo de veículos, enfim, áreas. Então, e nós estamos sempre à disposição de vocês, e eu que agradeço a você por essa oportunidade e para as pessoas que estão nos assistindo, tem telespectadores que viram, e saber um pouco da minha história. E fico muito agradecido a isso. A você de casa, um ótimo dia e até o nosso próximo programa.